O que você faria se o destino colocasse um bilionário inconsciente nas mãos da última pessoa que ele jamais olharia? Como uma mendiga conseguiu mudar completamente a vida de um homem que nem sabia de sua existência? E se, ao acordar, ele descobrisse que sua vida jamais seria a mesma? Hoje, você vai conhecer uma história de reviravoltas, emoções fortes e um final completamente inesperado. Se você ama histórias intensas e cheias de surpresas, já deixa o like e comenta: o destino pode mudar tudo? A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas da cidade, refletindo as luzes dos prédios imponentes. Aurora Martins puxou o casaco surrado para mais perto do corpo, tentando conter o frio cortante da noite. Seus passos eram apressados, suas mãos trêmulas pelo cansaço e pela fome. Há meses, sua vida não passava de um ciclo interminável de tentativas fracassadas de recomeço. O passado parecia uma lembrança distante, uma realidade que um dia fora sua, mas que agora parecia inalcançável. Ela se aproximou de um pequeno restaurante, onde o cheiro de comida quente despertou seu estômago vazio. Parou por um instante, observando as pessoas elegantes dentro do estabelecimento. Risadas, taças tilintando, conversas descontraídas. Um mundo ao qual ela já pertencerá, mas que agora estava fora de seu alcance. Antes que pudesse se perder em pensamentos, um homem de terno saiu do restaurante, falando ao telefone com um tom de voz firme e autoritário. O hospital precisa de alguém imediatamente. Não temos tempo para esperar outra opção, disse ele, a expressão carregada de preocupação. Aurora não prestou atenção no início, mas quando ouviu a palavra hospital, algo dentro dela se acendeu. Se alguém precisava de ajuda, talvez houvesse uma chance para ela. Seus olhos acompanharam o homem, e, antes que pudesse hesitar, seus pés a levaram até ele. Senhor! Desculpe, eu ouvi que precisam de alguém, para um trabalho. O homem a encarou de cima a baixo, sua expressão endurecendo ao notar suas roupas simples e o cansaço evidente em seu rosto. Quem é você? Meu nome é Aurora Martins. Eu estou procurando trabalho. Qualquer coisa. Ele franziu a testa, claramente desconfiado. Isso não é um trabalho comum, ele avisou. O senhor Felipe Monteiro está em coma há semanas. Seu filho pequeno precisa de cuidados, mas não conseguimos ninguém disponível no momento. A Aurora piscou, surpresa. Felipe Monteiro. O nome não lhe era estranho. Ela já ouvirá falar dele. Um dos milionários mais influentes do país, dono de uma das maiores redes de investimentos do mundo. Um homem poderoso, temido e respeitado. Eu posso fazer isso? Ela respondeu, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. O homem hesitou, cruzando os braços. Você tem experiência com crianças? Aurora engoliu em seco. A verdade era que não. Mas desistir não era uma opção. Eu sei cuidar das pessoas, disse, sua voz carregada de sinceridade. Eu sei o que é precisar de alguém e não ter ninguém por perto. Por um momento, o homem a estudou em silêncio, e Aurora sentiu o coração acelerar. Então, ele soltou um suspiro pesado. Não temos tempo para mais entrevistas. Venha comigo. Aurora não acreditava no que estava acontecendo enquanto atravessava os enormes portões da mansão Monteiro. O carro deslizou pela longa entrada pavimentada, passando por jardins perfeitamente aparados e uma arquitetura imponente. A última vez que estivera em um lugar tão luxuoso foi antes de perder tudo. Agora, parecia que estava entrando em outro universo. Ao descer do carro, sentiu os olhares curiosos dos funcionários da casa. Nenhum deles parecia convencido de que ela pertencia ali. O menino está no quarto, informou o advogado. E o senhor Monteiro, no andar de cima. Aurora seguiu pelo enorme corredor, sentindo um aperto no peito. Quando chegou ao quarto, encontrou um garotinho de 5 anos, sentado no tapete com um brinquedo nas mãos. Ele ergueu os olhos para ela, analisando-a em silêncio. Oi, ela disse, suavemente. Meu nome é Aurora. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, continuou observando-a, como se tentasse decidir se deveria confiar nela ou não.
Eu sou o Theo, disse por fim, sua voz pequena, quase hesitante. A Aurora sorriu. É um prazer te conhecer, Theo. Ela se sentou no tapete ao lado dele, sem invadir seu espaço. Durante alguns minutos, ele ficou em silêncio, brincando, até que finalmente quebrou a distância entre eles ao mostrar seu carrinho de corrida favorito. Esse aqui é o mais rápido, Theo disse, os olhos brilhando de animação. A Aurora pegou o carrinho, fingindo analisar com seriedade. Acho que você tem razão. Mas será que ele consegue vencer qualquer corrida? O menino sorriu, e naquele momento, Aurora soube que havia conseguido o primeiro passo para conquistar sua confiança. O homem que não podia responder. Naquela noite, depois que Theo dormiu, Aurora sentiu um impulso incontrolável de ver Felipe Monteiro. Subiu as escadas silenciosamente, encontrando o quarto onde ele estava. A luz suave iluminava o ambiente e ali, no centro, estava ele. Mesmo desacordado, Felipe exalava imponência. Seus traços eram fortes, sua presença marcante. O peito subia e descia em um ritmo lento, preso aos aparelhos que o mantinham vivo. Eu não sei quem você é de verdade, Aurora murmurou, aproximando-se. Mas seu filho sente sua falta. Ela hesitou por um momento, depois, quase sem perceber, estendeu a mão, segurando a dele por um breve instante. Sua pele estava quente. Forte. Volte logo, Felipe. Seu filho precisa de você. E, naquele momento, sem que ninguém pudesse perceber, os dedos dele se moveram levemente. Enquanto Aurora saía do quarto, sem notar o pequeno movimento da mão dele, um detalhe importante passava despercebido: Felipe Monteiro não estava mais completamente inconsciente. Diga nos comentários, você acha que Felipe pode ouvi-la? O que acontecerá quando ele acordar? Aurora acordou cedo naquela manhã, sentindo o peso da realidade sobre os ombros. A noite anterior parecia um sonho distante e confuso. Ela estava realmente ali, naquela mansão? Tinha mesmo conseguido uma chance, mesmo que improvável, de reconstruir sua vida? Levantou-se devagar do pequeno quarto que lhe haviam designado, ainda sentindo que a qualquer momento alguém poderia mandá-la embora. Vestiu uma roupa simples e prendeu os cabelos de forma despretensiosa antes de sair pelo longo corredor silencioso. O ar era carregado de luxo, mas também de frieza. Tudo ali parecia impecável, mas sem vida. Theo ainda dormia, seu rostinho sereno contra o travesseiro macio. Ela se aproximou, sentindo um aperto no coração. Aquele menino havia perdido a mãe muito cedo e, agora, estava à mercê do destino, sem um pai para protegê-lo. Um vazio o rodeava, um que ela conhecia muito bem. Com cuidado, sentou-se na beirada da cama e passou os dedos pelos fios macios do cabelo dele. Vou ficar aqui, tá bom? Você não está sozinho. O menino murmurou algo entre o sono e virou-se para o outro lado, buscando o calor do cobertor. Aurora sentiu um nó na garganta e decidiu deixar que ele dormisse mais um pouco. Ao descer para a cozinha, Aurora notou olhares desconfiados dos funcionários. Eles a mediam dos pés à cabeça, como se tentassem entender como alguém como ela havia parado ali. Quem diria, murmurou uma das empregadas para outra. Uma desconhecida do nada entrando na casa do Sr. Monteiro. Aurora fingiu que não ouviu. Seguiu para a mesa e começou a preparar algo para Theo. Queria que ele se sentisse confortável, que soubesse que alguém se importava com ele. Mas quando estava terminando de colocar o suco no copo, uma voz fria interrompeu seu momento de concentração. O que exatamente você pensa que está fazendo? Ela se virou de repente, dando de cara com um homem de olhar severo e terno bem cortado. O advogado. Estou preparando o café da manhã para Theo, respondeu, sem saber se aquilo era um problema. Ele cruzou os braços, a encarando. Isso não faz parte do seu trabalho. Há cozinheiros para isso. Aurora apertou o copo entre os dedos, sentindo a tensão crescer. Eu sei, mas achei que... Você acha muitas coisas, ele a interrompeu. Mas a única coisa que importa é que você está aqui temporariamente. Não se esqueça disso.
Aurora respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra. Eu só quero ajudar, disse, a voz firme. O advogado sorriu de lado, mas não era um sorriso amigável. Ajudar? Você não tem nada a ver com essa família, senhorita Martins. E eu garanto que, assim que o senhor Monteiro acordar, você será a primeira a sair daqui. Aurora engoliu seco. Ela sabia que aquele homem não queria sua presença ali. Mas, por algum motivo, ela sentia que ainda não era hora de ir embora. Depois do café da manhã com Theo, Aurora sentiu a necessidade de voltar ao quarto de Felipe. Havia algo nele que a intrigava. Mesmo desacordado, a presença dele era forte, intensa. Ela entrou no quarto em silêncio, aproximando-se da cama onde ele jazia, cercado pelos aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Seu rosto estava sereno, mas havia algo nele que parecia inquieto. Aurora hesitou por um instante antes de sentar-se ao lado da cama. Eu não sei por que estou aqui, começou, a voz baixa. Mas talvez você saiba. Talvez, em algum lugar dentro dessa mente fechada, você esteja ouvindo tudo. Ela suspirou, observando a mão dele. A mesma que, na noite anterior, ela jurava ter visto se mover. Eu sei que muita gente não quer que eu fique. Mas seu filho precisa de alguém. E até que você acorde, eu prometo cuidar dele. Ela entrelaçou os dedos nos próprios joelhos, sentindo um calor inesperado se espalhar por seu peito. Você não me conhece. Mas, sinto que, de algum jeito, eu te conheço. Ela não esperava a resposta. Mas, assim que se levantou, seus olhos se arregalaram. Os dedos de Felipe se moveram levemente. Ela ficou paralisada, o coração disparando. Meu Deus, sussurrou. Foi um movimento sutil. Pequeno. Mas foi o suficiente para que um frio percorresse sua espinha. Aurora correu até o andar inferior, buscando o médico responsável pelos cuidados de Felipe. Quando o encontrou, hesitou antes de falar. Eu acho que ele está tentando acordar. O médico arqueou uma sobrancelha. O senhor Monteiro está estável, mas ainda não há sinais de consciência. Mas eu vi. A mão dele se mexeu. Ele respirou fundo. Movimentos involuntários são comuns em pacientes em coma. Não significa que ele está acordando. Aurora sentiu um nó na garganta. Mas, e se for mais do que isso? O médico olhou para ela com paciência, mas sem acreditar em suas palavras. Sei que é difícil, mas você precisa entender que comas são imprevisíveis. Podemos esperar, mas não há garantias. Aurora saiu da sala com um aperto no peito. Se ninguém acreditava nela, o que mais poderia fazer? Naquela noite, Aurora decidiu testar sua teoria. Voltou ao quarto de Felipe e pegou sua mão entre as dela. Felipe, se você pode me ouvir, tente se mexer de novo. Ela esperou. Longos segundos de silêncio se arrastaram. E então, algo aconteceu. Os dedos dele se moveram. Ligeiramente, mas foi um movimento real. Aurora sentiu o coração disparar. Meu Deus, você está acordando. Ela apertou sua mão levemente. Se puder me ouvir, aperte minha mão. O silêncio se prolongou, e ela quase desistiu. Mas então, com um esforço visível, ele apertou sua mão de volta. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Felipe Monteiro estava ali. E ele podia ouvi-la. Aurora mal sabia que, naquele exato momento, a mente de Felipe lutava contra as sombras do coma. Ele não sabia quem ela era, mas sua voz o trazia de volta. O quarto estava mergulhado em um silêncio quase sepulcral. Apenas o leve bip dos monitores quebrava a quietude do ambiente. Aurora ainda segurava a mão de Felipe, seu coração martelando no peito. O pequeno movimento que sentiu momentos atrás não podia ser um engano. Ele realmente havia respondido ao seu toque. Ela engoliu em seco, analisando o rosto do homem à sua frente. Sua pele era bronzeada, os traços fortes, e mesmo desacordado, exalava uma presença imponente.
Felipe Monteiro não parecia um homem que aceitava o destino sem lutar. Aurora se inclinou um pouco mais, sentindo sua respiração presa na garganta. Felipe, murmurou, como se testasse o nome em seus lábios. Os dedos dele se moveram novamente, e dessa vez, com um pouco mais de força. Foi sutil, mas real. O ar ao redor dela pareceu mudar. Era como se a vida estivesse voltando lentamente para ele. Aurora puxou o ar com dificuldade, sentindo as emoções se misturarem dentro dela. Esperança. Medo. Incerteza. Ela estava realmente presenciando um milagre? Os segundos se arrastaram. Aurora prendeu a respiração quando percebeu uma leve contração na mandíbula de Felipe. Depois, seus lábios se separaram em um murmúrio quase inaudível. O coração dela disparou. Felipe? Ela se inclinou, esperando qualquer sinal. E então, os olhos dele se abriram. Primeiro lentamente, piscando algumas vezes como se a luz o incomodasse. Mas então, suas íris escuras encontraram as dela, e Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia confusão no olhar dele. Um misto de exaustão e alerta. Ele estava voltando. Aurora ficou ali, paralisada, sem saber o que fazer. Então, em um esforço visível, Felipe tentou falar. Sua voz saiu rouca, como se sua garganta estivesse em chamas. Onde estou? Era a primeira vez que ouvia sua voz. Grave. Profunda. Os olhos de Felipe analisaram Aurora, como se tentassem entendê-la. Quem é você? Aurora abriu a boca, mas as palavras simplesmente não saíam. Foi o som do monitor cardíaco acelerando que a trouxe de volta à realidade. Ela soltou sua mão e se levantou de repente. Eu preciso chamar o médico. Ela correu para fora do quarto, o coração disparado. Felipe Monteiro estava de volta. Os corredores da mansão foram tomados por vozes agitadas. O médico chegou minutos depois, seguido por alguns funcionários. Aurora ficou de lado, observando enquanto verificavam os sinais vitais de Felipe. Isso é inacreditável, murmurou o médico, examinando-o. Ele não deveria ter acordado tão cedo. Os olhos de Felipe estavam nublados, ainda tentando processar tudo. Há quanto tempo estou assim? O médico hesitou antes de responder. Quase 3 meses, Sr. Monteiro. Felipe piscou lentamente, como se absorvesse a informação. 3 meses. Ele fechou os olhos por um instante, e então voltou a encarar Aurora. Você. O estômago de Aurora se revirou. Sim? Ele a observou com atenção, sua expressão indecifrável. Eu me lembro de você. O coração dela quase parou. Ele se lembrava? Mas como? O médico interveio antes que Aurora pudesse reagir. Senhor Monteiro, precisamos focar na sua recuperação. Você perdeu peso, seus músculos estão enfraquecidos. Será um processo lento até que possa voltar à sua vida normal. Felipe não desviou o olhar de Aurora. Quero falar com ela. O médico franziu a testa. Agora não é o momento. Agora, Felipe insistiu, sua voz mais firme. O médico suspirou, mas acabou cedendo. Tudo bem. Mas não exagere. Os outros funcionários saíram do quarto, deixando Aurora e Felipe sozinhos. Ela sentia o peso da intensidade daquele olhar sobre ela. O que você quer saber? Perguntou, hesitante. Felipe permaneceu em silêncio por um momento. Você esteve aqui todo esse tempo? Aurora hesitou antes de responder. Sim. Ele franziu a testa. Por quê? Aurora apertou os dedos contra o tecido da roupa, sem saber como responder. Seu filho precisava de alguém. Eu apenas fiz o que achei certo. Felipe a analisou por um longo tempo, como se tentasse entender algo. Você cuidou do meu filho. Sim. Ele respirou fundo. Então eu devo algo a você. Aurora abriu um sorriso pequeno.
Você não me deve nada, senhor Monteiro. Felipe arqueou uma sobrancelha. Então por que sinto que devo? Aurora não soube responder. O dia passou como um borrão. A notícia do despertar de Felipe se espalhou rapidamente. O advogado, os médicos, os funcionários da casa, todos estavam em um alvoroço. Mas Aurora só conseguia pensar nele. Ele estava de volta. E algo dentro dela dizia que nada mais seria como antes. Naquela noite, quando passou pelo corredor para ir ao seu quarto, ouviu um som vindo do quarto de Felipe. Ela hesitou, mas então a voz dele soou. Aurora. Ela parou. Virou-se devagar, encontrando aqueles olhos escuros cravados nela. Entre. Ela mordeu o lábio, mas obedeceu. Ao fechar a porta atrás de si, sentiu o coração bater mais rápido. Felipe a observou com curiosidade, sua expressão calma, mas intensa. Quero te agradecer. Não precisa. Preciso sim, ele insistiu. Aurora suspirou. Seu filho precisava de alguém. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Felipe inclinou a cabeça, como se estudasse cada detalhe dela. Não. Não qualquer pessoa. Você. Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos dele carregavam algo que ela não sabia explicar. Algo que parecia perigoso. E viciante. Felipe Monteiro havia voltado à vida. Mas Aurora ainda não sabia que, ao trazê-lo de volta, havia mudado o destino de ambos para sempre. Comente, o que você acha que Felipe está sentindo? A relação entre ele e Aurora está apenas começando. Aurora não conseguia respirar direito. O quarto imenso de Felipe parecia ainda maior sob a intensidade do olhar dele. Desde que acordou, ele a observava de um jeito que a deixava inquieta. Havia algo no olhar daquele homem que fazia sua pele arrepiar, como se ele pudesse enxergar até as camadas mais profundas da alma dela. Você ainda não me disse quem é? Felipe quebrou o silêncio, sua voz grave ressoando pelo ambiente. Aurora umedeceu os lábios, sentindo o peso da pergunta. Meu nome é Aurora Martins, respondeu, tentando manter a calma. Fui contratada para cuidar do seu filho enquanto você estava em coma. Felipe inclinou a cabeça levemente, seus olhos escuros brilhando com curiosidade. E por que alguém como você aceitaria um trabalho desses? Aurora sentiu um aperto no peito. Ela não queria relembrar o que havia passado antes de entrar naquela casa. Não queria dizer a ele que sua vida antes disso era um completo caos. Porque Theo precisava de alguém, disse, evitando entrar em detalhes. Felipe permaneceu em silêncio por um instante. O olhar dele era afiado, como se tentasse desmontá-la peça por peça, descobrir cada segredo que ela escondia. Você é diferente das pessoas que conheço, ele murmurou, quebrando a tensão. Aurora franziu a testa. Como assim? Felipe deu um meio sorriso, quase debochado. Você não parece interessada em dinheiro ou status. Todo mundo que entra nesta casa tem um objetivo, e, geralmente, esse objetivo sou eu. A forma como ele disse isso, com tanta convicção, fez um calor subir pelo rosto de Aurora. Ele falava com a confiança de alguém que sempre foi desejado, procurado, disputado. Eu não sou todo mundo, rebateu. Felipe riu, um som baixo e rouco que a fez sentir um arrepio na espinha. Estou começando a perceber isso. Aurora não sabia se gostava daquela atenção. Era como se estivesse sendo puxada para um jogo que não entendia completamente. Você precisa descansar, disse, tentando cortar o clima estranho que começava a se formar entre eles. Felipe a encarou por mais um segundo, então inclinou a cabeça. Não estou cansado. Na verdade, não me lembro da última vez que me senti tão desperto. Aurora sentiu o coração acelerar. Algo dizia que aquilo era só o começo. Os dias seguintes foram um teste para Aurora. Felipe havia assumido o controle da própria recuperação com a mesma determinação de um empresário comandando um império. Ele exigia sair da cama sozinho, recusava a ajuda dos enfermeiros e testava seus próprios limites como se estivesse provando algo para si mesmo.
Aurora observava tudo à distância, sem se intrometer. Mas uma coisa a incomodava. Toda vez que Felipe cruzava seu caminho, ele parava. Olhava para ela. Longamente. Como se estivesse tentando decifrá-la. Certa noite, enquanto passava pelo corredor, Aurora sentiu um arrepio ao perceber que ele a esperava na porta do próprio quarto. Você tem medo de mim? Ele perguntou de repente. Aurora congelou. O quê? Felipe cruzou os braços, os músculos do peitoral marcando a camisa preta que ele usava. Você sempre me evita. Parece que tem medo de chegar muito perto. Aurora desviou o olhar. Isso não é verdade. Então por que você sempre foge quando estamos sozinhos? Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Porque, no fundo, ele estava certo. Ela fugia. Não porque tinha medo dele. Mas porque sentia algo que não deveria sentir. Felipe Monteiro era perigoso. Não no sentido literal, mas de um jeito que fazia sua pele formigar, que bagunçava seus pensamentos. Se quiser ir embora, vá agora, ele disse, a voz carregada de algo que ela não soube nomear. Mas se ficar. Ele se aproximou, e Aurora sentiu a respiração falhar. Não vou deixar você fingir que não sente isso também. O mundo de Aurora parou por um instante. E, pela primeira vez desde que entrou naquela casa, ela não sabia o que fazer. Na manhã seguinte, Aurora decidiu que precisava de um tempo para si. Desde que Felipe havia acordado, tudo estava intenso demais. Ela caminhou até o jardim da mansão, tentando respirar fundo e organizar os pensamentos. Mas, para sua surpresa, Felipe já estava lá. Ele estava sentado em um dos bancos de pedra, o olhar perdido no horizonte. Você acorda cedo, ela comentou, tentando soar natural. Felipe a olhou de lado. A vida é curta demais para dormir muito. Aurora mordeu o lábio, sem saber como reagir àquela resposta. Felipe virou-se totalmente para ela e a observou por um instante antes de falar. Você tem planos hoje? Ela piscou, confusa. Não, por quê? Ele sorriu, mas não era um sorriso comum. Então venha comigo. Aurora franziu a testa. Para onde? Felipe se levantou, seus olhos escuros carregados de mistério. Descubra. O coração de Aurora pulou uma batida. Ela deveria dizer não. Mas, por algum motivo, não conseguiu. Felipe a levou para um restaurante exclusivo no topo de um prédio luxuoso. A cidade brilhava abaixo deles, as luzes refletindo nos enormes janelões de vidro. Aurora nunca tinha estado em um lugar assim antes. Felipe a observava atentamente enquanto os garçons serviam o vinho. Você não está acostumada com esse tipo de coisa, está? Ele perguntou, a voz calma. Aurora segurou a taça, tentando esconder seu desconforto. Nunca tive a chance. Felipe encostou-se à cadeira, os olhos percorrendo cada detalhe dela. Isso é um desperdício. Ela riu, balançando a cabeça. O quê? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Você deveria ser tratada assim todos os dias. Aurora sentiu o ar faltar por um instante. Felipe. Eu gosto de você, ele disse de repente. Aurora sentiu o estômago revirar. Você acabou de acordar de um coma. Não sabe o que está dizendo. Ele sorriu. Você acha que um coma mudou quem eu sou? Aurora abriu a boca para responder, mas ele continuou. Eu sempre soube o que quero. E agora, quero você. O coração dela disparou. Felipe, isso não é uma boa ideia. Ele apoiou os cotovelos na mesa, analisando-a com um olhar carregado de algo perigoso. Então me diga que não sente nada quando estamos juntos. Aurora ficou em silêncio. Porque, no fundo, não podia mentir. E Felipe sabia disso. Felipe Monteiro era um homem acostumado a conseguir tudo o que queria. E agora, ele queria Aurora. Aurora não conseguia tirar as palavras de Felipe da cabeça.
Ele queria ela. Falou isso com uma certeza que a desarmou por completo. Desde aquele jantar, tudo parecia ter mudado. Felipe não era mais apenas o homem rico e poderoso que acordou de um coma. Agora, ele era o homem que estava testando cada limite dela. E o pior: ela estava cedendo. Aurora tentava evitar, tentava ignorar a forma como seu corpo reagia sempre que ele estava por perto. Mas a verdade era inegável: Felipe Monteiro a fazia sentir algo que jamais sentiu antes. E isso era perigoso. Naquela manhã, Aurora decidiu que precisava se afastar. Ela não podia se deixar levar. Não podia se perder no olhar daquele homem que parecia ler cada centímetro da sua alma. Ela se vestiu rapidamente, determinada a evitar Felipe pelo resto do dia. Se ao menos tivesse sucesso em manter uma barreira entre os dois, talvez pudesse recuperar o controle de seus sentimentos. Mas, ao sair do quarto, deu de cara com ele. Felipe estava encostado no batente da porta, os braços cruzados sobre o peito. Pensando em fugir? Ele perguntou, um sorriso brincando nos lábios. Aurora engoliu em seco. Claro que não. Eu só ia tomar café. Os olhos de Felipe percorreram cada detalhe dela, como se avaliasse sua resposta. Ótimo. Porque eu estava esperando você. Aurora sentiu o coração disparar. Para quê? Felipe se afastou da porta e começou a caminhar, como se soubesse que ela o seguiria. Para passar o dia comigo. Aurora parou no lugar. Felipe. Ele se virou, os olhos brilhando com aquele olhar intenso que a deixava sem fôlego. Só um dia, Aurora. Você me deve isso. Ela franziu a testa. Eu devo? Felipe deu um passo em sua direção, reduzindo a distância entre eles. Você me trouxe de volta. Você ficou ao meu lado quando ninguém mais ficou. Então, sim, você me deve pelo menos um dia. Aurora não conseguiu resistir. Felipe a levou para o lugar mais inesperado, um campo aberto, afastado da cidade. O vento cortava suavemente, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume dele. O que estamos fazendo aqui? Aurora perguntou. Felipe sorriu. Você passou tanto tempo cuidando dos outros, agora é minha vez de cuidar de você. Ela sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca havia falado assim com ela antes. Felipe tirou um cobertor do carro e o estendeu na grama. Ele sentou-se primeiro, depois bateu ao lado dele, convidando-a para se juntar. Aurora hesitou, mas cedeu. Felipe abriu uma garrafa de vinho e serviu uma taça para ela. Você não pode simplesmente me encher de vinho e esperar que eu esqueça tudo, ela provocou. Felipe riu. Talvez eu só queira que você relaxe. Ela o observou. Os olhos dele estavam mais leves, sem a carga de sofrimento que carregava desde que acordou do coma. Por um momento, foi como se Felipe Monteiro não fosse o homem milionário, poderoso e implacável. Foi como se ele fosse apenas Felipe. Você sempre foi assim? Aurora perguntou, sem perceber que estava falando em voz alta. Felipe arqueou uma sobrancelha. Assim como controlador. Acostumado a conseguir tudo o que quer. Felipe inclinou a cabeça para o lado, pensativo. Sempre fui determinado. Mas acho que ninguém nunca me desafiou de verdade. Aurora mordeu o lábio. E eu estou desafiando. Felipe segurou o queixo dela entre os dedos, seus olhos escurecendo. Você está me enlouquecendo, Aurora. O ar ao redor deles ficou denso. Aurora sentiu seu coração disparar. Felipe deslizou os dedos pelo rosto dela, seu toque quente contra a pele fria. Eu quero você, Aurora, ele sussurrou. Ela fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele tão próximo ao seu. Mas, no último segundo, recuou. Felipe a observou, a respiração acelerada. Você tem medo de mim? Ela negou com a cabeça. Tenho medo de mim mesma perto de você. Felipe não insistiu. Apenas sorriu de lado.
Então acho que estou no caminho certo. Quando voltaram para casa, Aurora foi até o quarto de Theo. O menino correu até ela e a abraçou forte. Você sumiu o dia todo. Ela riu, bagunçando os cabelos dele. Estava com seu pai. Theo arregalou os olhos. Você gosta dele? Aurora engasgou. O quê? Meu pai gosta de você, Theo disse, inocentemente. Ela piscou, surpresa. Ele disse isso? Theo sorriu. Não precisa dizer. Eu sei. Aurora sentiu o peito apertar. Será que até mesmo uma criança conseguia perceber o que estava acontecendo? Antes que pudesse responder, uma batida na porta fez seu coração disparar. Felipe estava lá. Precisamos conversar. Eles caminharam até a varanda. Aurora estava inquieta, sem saber o que dizer. Felipe virou-se para ela. Quero entender o que está acontecendo entre nós. Aurora abaixou a cabeça. Eu não sei. Felipe segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Eu sei. O coração dela parou. Felipe. Ele não deu tempo para que ela protestasse. A boca dele encontrou a dela em um beijo quente, intenso, carregado de desejo e urgência. Aurora tentou resistir, mas não conseguiu. Ela se entregou ao beijo, sentindo as mãos dele apertarem sua cintura, puxando-a para mais perto. O corpo dela cedeu, o coração batendo rápido. Quando se separaram, Felipe encostou a testa na dela. Agora me diga que não quer isso. Ela não disse nada. Porque a verdade era uma só. Ela queria. Queria mais do que tudo. Felipe Monteiro não era um homem que desistia fácil. E Aurora sabia que, depois desse beijo, não havia mais como fugir. Comente, agora que eles finalmente se beijaram, o que acontece depois? Aurora deve continuar lutando contra o que sente ou se entregar de vez? O beijo ainda queimava nos lábios de Aurora. O toque de Felipe, a forma como ele a segurou, tudo parecia ter sido um choque elétrico percorrendo sua pele. Seu coração estava disparado, e sua mente, um caos completo. Ela queria aquilo. Queria sentir aquele desejo proibido, aquele calor que a consumia toda vez que Felipe a olhava. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela gritava que não era certo. Felipe Monteiro era um homem poderoso, implacável, um milionário que sempre teve tudo o que quis. Ela era apenas uma mulher que lutava para sobreviver, que viveu nas ruas, que nunca soube o que era luxo. E agora? Agora, ele queria ela. Ela se afastou do toque dele, ainda respirando com dificuldade. Isso não pode acontecer, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Felipe a encarou, os olhos intensos, famintos, escuros como a noite. Por quê? Aurora engoliu em seco. Porque somos de mundos diferentes. Felipe soltou uma risada baixa, como se achasse graça naquilo. Aurora, o que eu senti quando te beijei não tem nada a ver com mundos diferentes. Ela fechou os olhos, tentando encontrar algum resquício de controle sobre si mesma. Mas então, ele se aproximou de novo. Felipe segurou o rosto dela com delicadeza, os polegares acariciando sua pele. Me diga que não sentiu nada, ele desafiou. Diga que eu estou errado. Aurora abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque ela não podia mentir. Felipe viu a hesitação dela e sorriu de lado, como se soubesse que já tinha vencido. Então, por que fugir? Ela mordeu o lábio, sentindo as mãos dele apertarem sua cintura, aproximando-os ainda mais. Por quê? Sua voz falhou. Porque tenho medo. Felipe deslizou os dedos por seu cabelo, como se quisesse tranquilizá-la. Medo de mim? Aurora balançou a cabeça lentamente. Medo do que estou sentindo. Felipe sorriu, aquele sorriso sedutor, perigoso, que a deixava completamente sem reação. Então pare de pensar. E antes que ela pudesse responder, ele a beijou de novo. Dessa vez, não havia mais hesitação. Dessa vez, ela se entregou completamente.
Filipe a guiou para dentro da mansão, seus corpos grudados, suas respirações aceleradas. Quando chegaram ao quarto dele, Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Filipe encostou-a contra a parede, seus olhos cravados nos dela. Você tem certeza? Ela não hesitou. Sim. E então, tudo se tornou um turbilhão de sensações. Filipe era intenso, mas ao mesmo tempo cuidadoso. Seus toques eram precisos, suas mãos percorriam cada centímetro da pele dela como se estivesse decorando cada curva, cada detalhe. Aurora sentia como se estivesse em um sonho, como se nada daquilo pudesse ser real. Mas era. Naquela noite, ela se entregou por completo. E quando acordou, estava nos braços dele. A luz da manhã entrava suavemente pelo quarto, iluminando a pele de Filipe. Aurora o observou por um tempo, sem acreditar no que havia acontecido. Ela dormiu com ele. Ela se entregou a ele. E agora? Filipe se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Quando viu que ela o observava, sorriu. Bom dia, princesa. Aurora sentiu o rosto esquentar. Bom dia. Filipe esticou a mão e acariciou seu rosto. Algum arrependimento? Ela engoliu em seco. Não, mas estou com medo. Filipe franziu a testa. Medo de quê? Ela desviou o olhar. De que isso não signifique nada para você. Filipe se sentou na cama, os músculos bem definidos se movendo sob a luz suave. Você acha que eu faço isso com qualquer uma? Aurora não respondeu. Filipe segurou o queixo dela, forçando-a a olhar para ele. Aurora, você é diferente de todas as mulheres que já conheci. Ela piscou, surpresa. Como pode ter tanta certeza? Filipe sorriu. Porque nenhuma delas fez meu coração bater como você faz. O peito de Aurora se apertou. Ele estava falando sério. Mas será que ela conseguiria confiar nele? Durante o dia, Aurora se pegou pensando em Filipe o tempo todo. Cada vez que cruzavam olhares, um calor subia pelo seu corpo. Ela queria acreditar que aquilo era real. Mas como acreditar que um homem como ele poderia querer alguém como ela? Aurora sentou-se no jardim, perdida em pensamentos, quando Theo apareceu correndo. Aurora. Ela sorriu e o pegou no colo. Oi, meu pequeno. Theo a olhou com curiosidade. Você parece diferente. Ela riu. Como assim? Meu pai gosta de você. O coração de Aurora acelerou. O quê? Theo deu de ombros. Dá para ver. Ele te olha diferente. Aurora engoliu em seco. Será que era verdade? Mais tarde, Filipe a chamou para um passeio de barco. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Aurora se sentou ao lado dele, o coração acelerado. Por que me trouxe aqui? Filipe segurou sua mão. Para te provar que o que sinto é real. A Aurora piscou, confusa. Filipe respirou fundo. Eu nunca acreditei que pudesse me apaixonar. Nunca achei que pudesse querer algo sério com alguém. Ele virou o rosto para ela. Mas você mudou tudo. Aurora sentiu os olhos marejarem. Filipe. Ele se aproximou, seu olhar intenso. Eu quero você. Quero nós dois. Ela sentiu o coração explodir no peito. Era isso. Era real. Ela não precisava mais ter medo. Filipe Monteiro estava apaixonado por ela. E pela primeira vez, Aurora se permitiu acreditar. Filipe nunca foi um homem de demonstrar sentimentos. Mas por Aurora, ele estava disposto a mudar. Aurora ainda sentia o gosto do beijo de Filipe nos lábios, a pele dele quente contra a dela, o toque firme e, ao mesmo tempo, cuidadoso. Ele havia se declarado, havia deixado claro que a queria, que não era apenas uma aventura passageira. Mas será que ela podia confiar nisso? Filipe Monteiro sempre foi um homem acostumado ao poder, ao controle, a ter tudo o que queria. E agora, ele queria ela.
Aurora sentia cada célula do seu corpo vibrar sempre que ele a olhava. Mas o medo ainda estava ali, como uma sombra insistente. Ela passará a vida fugindo de decepções. Passará a vida sendo esquecida, abandonada, invisível. Como acreditar que, agora, alguém como Felipe poderia realmente querer ficar ao lado dela? Felipe percebeu a inquietação nos olhos dela. O que foi? Aurora respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu só não sei como lidar com tudo isso. Felipe franziu a testa. Com o quê? Ela mordeu o lábio, desviando o olhar. Com o fato de que você é um milionário e eu sou uma mulher que veio das ruas. Felipe suspirou e segurou o rosto dela entre as mãos. Aurora, para mim, você nunca foi apenas isso. Você é forte, inteligente, corajosa. Você mudou a minha vida. Ela sentiu um nó na garganta. Mas e se um dia você mudar de ideia? Felipe apertou a mandíbula, os olhos ganhando um brilho determinado. Então eu vou passar todos os dias te provando que não vou. Aurora quis acreditar, mas uma parte dela ainda hesitava. Mas antes que pudesse responder, um barulho na porta fez com que os dois se afastassem. E então, a realidade bateu. Felipe não era apenas um homem que queria conquistá-la. Ele era um milionário, alvo constante de pessoas que queriam seu dinheiro, seu poder. E agora, Aurora estava no meio disso. Felipe saiu para atender a porta, e Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela seguiu até o corredor, onde viu um homem de terno escuro e olhar calculista parado diante de Felipe. O ar entre os dois parecia carregado. Monteiro, precisamos conversar. Felipe cruzou os braços. O que você quer, Moretti? Aurora sentiu o coração acelerar. Aquele era Enzo Moretti, um dos investidores mais poderosos e traiçoeiros da cidade. Ela já ouvirá falar dele. Vim te alertar, Moretti continuou. Você está tomando decisões impulsivas. Essa mulher, ele lançou um olhar frio para Aurora. Ela não pertence ao seu mundo. O sangue de Aurora gelou. Felipe estreitou os olhos, a fúria evidente em sua expressão. Você não tem direito de falar sobre a minha vida. Moretti sorriu de lado. Só estou te avisando. O conselho da sua empresa não vai aceitar isso. Você pode perder muito. Felipe deu um passo à frente, a postura dominante, intimidadora. E quem disse que eu me importo? Moretti riu baixinho. Você sempre se importou, Monteiro. Sempre colocou os negócios acima de tudo. Cuidado para não perder o império que construiu por causa de uma mulher. Aurora sentiu um aperto no peito. Ela não queria ser um problema para Felipe. Não queria ser a razão pela qual ele poderia perder tudo. Assim que Moretti foi embora, Felipe fechou a porta com força e se virou para Aurora. Ignore ele. Mas ela já estava com a mente longe. Aurora sabia o que tinha que fazer. Ela precisava ir embora. Felipe não merecia perder tudo por ela. Durante a noite, enquanto ele dormia, ela se levantou da cama, pegou algumas roupas e saiu silenciosamente. Seu coração estava quebrado. Mas era o certo a se fazer. Ou era o que ela achava. No momento em que atravessou o jardim da mansão, sentiu um puxão forte em seu braço. Ela se virou e encontrou os olhos furiosos de Felipe. O que você está fazendo? Aurora engoliu em seco. Eu preciso ir. Os olhos dele se estreitaram. Por causa do que aquele desgraçado falou? Aurora sentiu o coração acelerar. Felipe, eu não posso ser um peso para você. Felipe respirou fundo, visivelmente irritado. Você não é um peso. Você é a única coisa que realmente importa para mim. Aurora sentiu as lágrimas se formarem nos olhos. Eu não quero te machucar. Felipe segurou o rosto dela com firmeza. O único jeito de me machucar é se você for embora. Ela fechou os olhos, sentindo o cheiro dele, a força do seu toque. Você tem certeza?
Filipe não hesitou. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Aurora sentiu o peito se apertar. Então me prometa que nunca vai me deixar. Filipe a puxou para um abraço forte, seu coração batendo acelerado contra o dela. Eu prometo. E então, ele a beijou. Dessa vez, não era apenas desejo. Era amor. O tipo de amor que não se pode mais ignorar. Filipe estava disposto a enfrentar o mundo por ela. Mas será que o mundo os deixaria em paz? Comente, agora que Aurora decidiu ficar, será que o amor dele será o suficiente para vencer tudo? Aurora sentia o calor do abraço de Filipe ao seu redor, como se ele fosse a âncora que a impedia de fugir. Seu coração batia acelerado, e, por um instante, ela quis acreditar que tudo ficaria bem, que eles poderiam simplesmente ignorar o mundo e viver apenas um para o outro. Mas a realidade era cruel. O conselho da empresa de Filipe já sabia sobre ela. E agora, ele estava prestes a enfrentar um desafio ainda maior. Filipe segurou seu rosto com ambas as mãos, os olhos escuros fixos nela. Você confia em mim? Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sim. Então, fique. Não fuja de novo, ele pediu, sua voz rouca e carregada de emoção. Ela assentiu devagar, mas no fundo, sentia medo. Filipe podia ter poder, dinheiro e influência, mas o mundo dos negócios era impiedoso. Eles não aceitariam que um dos homens mais poderosos da cidade estivesse apaixonado por uma mulher que veio das ruas. E Moretti ainda era um problema. Filipe sabia disso. E estava pronto para enfrentar o que viesse. Na manhã seguinte, Aurora acordou sentindo o lugar ao seu lado na cama vazio. Filipe já havia saído. Havia uma tensão no ar, algo que ela não sabia explicar, mas que a deixava inquieta. Decidida a não ficar parada, ela foi até a cozinha, onde encontrou Theo tomando café. Papai saiu cedo hoje, o menino comentou, franzindo o senho. Ele disse para onde ia. Theo balançou a cabeça. Só disse que tinha que resolver um problema muito importante. Aurora sentiu um aperto no peito. Filipe estava indo enfrentar Moretti. E ela sabia que isso não terminaria bem. O conflito final. O prédio onde ficava a sede da empresa de Filipe Monteiro era imponente, com paredes de vidro e um saguão de mármore luxuoso. Quando Filipe entrou na sala de reuniões, todos os olhares se voltaram para ele. O conselho estava reunido, e Moretti ocupava a ponta da mesa, como se já tivesse tomado o controle da situação. Monteiro, Moretti sorriu, cruzando os braços. Que bom que veio. Filipe sentou-se à mesa, os olhos frios e calculistas. Eu não tenho tempo para seus joguinhos, Moretti. Diga logo o que quer. Você sabe o que eu quero. Sua renúncia. Os demais membros do conselho se entreolharam, alguns com expressões tensas, outros claramente incomodados. Filipe soltou uma risada baixa, sem humor. E por que diabos eu faria isso? Moretti se inclinou para a frente. Porque você está se tornando um risco para os negócios. Todos nós sabemos o quanto sua imagem pública é importante. E, ultimamente, você tem tomado decisões impulsivas. Filipe estreitou os olhos. Se você quer dizer decisões impulsivas, se referindo à minha vida pessoal, então sugiro que cuide da sua própria. Moretti suspirou, fingindo paciência. Veja bem, Monteiro, não se trata apenas de você. Se continuar insistindo nesse relacionamento, perderá investidores. Sua reputação cairá, e sua empresa vai ruir. Filipe soltou um suspiro, passando a língua pelos lábios antes de sorrir. Sabe o que eu acho, Moretti? Que você está com medo. Moretti piscou, visivelmente desconfortável. Medo? Medo de que, mesmo depois de toda essa pressão, eu continue sendo bem-sucedido. Medo de que, no fim, eu prove que vocês estavam errados. O silêncio na sala era absoluto. Filipe se levantou, os olhos cravados nos membros do conselho. Estou disposto a lutar pelo que acredito.
E, se preciso for, reconstruo tudo do zero. Moretti sorriu, mas era um sorriso carregado de veneno. Você pode estar disposto a lutar, Monteiro, mas será que ela está? Aurora estava sentada no jardim quando o telefone de Felipe tocou. Ela atendeu sem pensar. Olá, Aurora, a voz de Moretti soou do outro lado da linha. Seu coração congelou. O que você quer? Apenas um aviso, ele murmurou, com um tom calculista. Felipe pode ser forte, mas será que você está disposta a ver tudo o que ele construiu desmoronar por sua causa? Aurora sentiu um aperto no peito. Moretti continuou. Você sabe que ele está lutando contra todos por você. Mas a pergunta que eu te faço é: você acha que ele merece isso? Aurora fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Felipe estava disposto a sacrificar tudo. Mas será que ela poderia deixar isso acontecer? Felipe voltou para casa mais tarde, exausto. Quando encontrou Aurora no jardim, percebeu algo diferente nela. O que houve? Ela respirou fundo. Moretti me ligou. Felipe fechou a expressão. O que ele disse? Aurora desviou o olhar. Ele quer que eu vá embora. Felipe ficou em silêncio por um momento, antes de soltar um suspiro. Você quer ir embora? Aurora ergueu os olhos para ele. Eu quero ficar. Mas não posso ser a razão de tudo isso. Felipe se aproximou, segurando-a pela cintura. Aurora, escute bem o que vou te dizer, eu não me importo com nada disso. Se eu perder tudo, reconstruo. Se eu for para o fundo do poço, subo de volta. Mas o que eu não posso fazer, é perder você. Aurora sentiu as lágrimas escorrerem. Felipe. Ele segurou o rosto dela, os olhos escuros queimando de emoção. Eu te amo, Aurora. Ela regalou os olhos. Felipe Monteiro nunca havia dito isso para ninguém. Ele nunca acreditou no amor. Mas ali estava ele. Você me ama? Ela sussurrou. Ele sorriu. Sim. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso para você. Aurora soluçou, o coração disparado. Então eu fico. E Felipe a beijou com tudo o que tinha, como se aquele fosse o começo de um novo capítulo. Meses depois, Felipe Monteiro provou a todos que o amor era mais forte que qualquer escândalo. Ele afastou Moretti do conselho, recuperou sua influência e continuou expandindo seus negócios. E, ao seu lado, sempre esteve Aurora. A mulher que foi rejeitada pelo mundo, mas amada por um homem que nunca se renderia. O amor deles venceu. E o mundo teve que aceitar isso. Você acredita que o amor pode realmente vencer qualquer coisa?